Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha e hoje é dia de Corinthians. Informações, bastidores, destaques, especulações de mercado, entrevistas. Tem o pronunciamento de Augusto Melo reafirmando que ele não irá pedir aí para sair. Vamos saber os desdobramentos desta história e tem mais uma bomba que foi vazada. Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Antes, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho, clique no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e o nosso conteúdo assim pode chegar a mais seguidores. Obrigada sempre pelo carinho de vocês e agora vamos às informações. Pessoal, hoje tem Corinthians, hein? O Corinthians viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. Jogo difícil, partida marcada para as 18h30 no estádio Newton Santos. O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians busca uma recuperação. Nas últimas 5 partidas, o Corinthians empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Tem 20 pontos nas 16 partidas que disputou até aqui. Timão tem a grande novidade, que é a volta do Yuri Alberto, provavelmente em virtude até da situação clínica dele, né, da recente recuperação de uma fratura na região da lombar. Ele deve ser utilizado em poucos minutos, né, deve ganhar aí tempo, minutagem, como falam os boleiros aí, ir voltando ao time aos poucos, até por uma questão de preservar o atacante. E não apenas isso, viu? O desgaste físico dos atletas do Corinthians preocupa a comissão técnica e o Timão, em virtude também do próximo jogo, que é o derby diante do Palmeiras, deve ir com o time misto. A tendência, portanto, é que o Corinthians não entre com seus principais titulares ou alterne jogadores que são considerados titulares para ter o time mais inteiro para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira, dia 6. Provavelmente, a escalação do Corinthians para encarar o Botafogo deve ter Hugo Souza, Léo Maná, Kaká, João Pedro e Andileri, Ranieri, Bahia e Charles, Carrijo, Thales Magno e Ángel Romero. Bom, o planejamento interno, pelo que soubemos do Corinthians, é encarar o Botafogo com o time misto para ter força total no meio de semana. Assim, atletas como o Memphis, o Garro, que está suspenso nessa partida, estarão em campo no Clássico. Provavelmente o Yuri Alberto deve ser o titular diante do time verde. Corinthians vive uma fase de oscilação na temporada e a pressão permanece sobre Dorival Júnior. A diretoria aposta suas fichas na classificação da Copa do Brasil para resolver o problema aí intracampo, né? Ou seja, de desconfiança, mas até agora, pelo que soubemos, ele não é unanimidade, não convenceu a cúpula diretiva do Corinthians. Ainda o Corinthians não poderá contar com Maicon e Hugo Farias. Os dois seguem entregues ao departamento médico. Maicon tratando uma lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto que o lateral se recupera de uma cirurgia para a correção de uma hérnia inguinal. Para esta partida, o Corinthians relacionou os seguintes jogadores: Felipe Longo, Hugo Souza e Cauê, zagueiros André Ramalho, Kaká, Gustavo Henrique e João Pedro Choca, laterais Fabrício Andileri, Léo Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho, meias Carrijo, Bahia, Breno Bidon, Charles, Ranieri e Rian, atacantes Guinegão, Kaique, Memphis, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Pra cima deles, vai Corinthians. Bom, a partida do Timão, infelizmente, para a fiel torcida acompanhar de casa apenas pela transmissão ao vivo do Amazon Prime, serviço de streaming. E tem mais informações chegando. Bom, pessoal, daqui a pouquinho eu falo sobre o vazamento de informações, sobre notas frias, sobre o pronunciamento também de Augusto Melo garantindo que ele não vai pedir para sair e outras cositas. Por enquanto, tem mais informações sobre especulações no mercado da bola. Bom, é sabido que o Corinthians, através do seu diretor executivo, o Fabinho Soldado, prometeu a Dorival Júnior, técnico da equipe, ao menos 4 contratações, 4 reforços. Até agora, nada. Dorival Júnior muito pressionado, tem que se virar nos 30 aí para conseguir uma equipe, escalar um time que possa competir de igual para igual. Corinthians enfrenta muita pressão também dentro dos gramados, dentro do campo, e especulações não faltam, principalmente porque a janela de transferências está aberta. Isso posto, surgiu a informação de que Vitor Sá realmente pode ser reforço do Corinthians. O ex-Botafogo, atualmente com contrato vigente junto ao Krasnodar da Rússia, é um nome que
teria agradado muito internamente, muito o departamento de futebol de Dorival Júnior. É um jogador de velocidade que atua pelos lados e é uma das posições entendidas como uma das principais e carentes do atual elenco, para reforçar principalmente o ataque. Há conversas em andamento entre Corinthians e o staff do jogador. Outra notícia que surgiu aí nas últimas horas foi o interesse do Besiktas da Turquia para contratar Mateuzinho, lateral direito do Timão. Contudo, a direção entende que agora não é um bom momento para ele sair. Por quê? A lateral direito, por muitos anos no Corinthians, vem tendo problemas, né? O Fagner é um dos medalhões do elenco, que recentemente está atuando emprestado junto ao Cruzeiro. Ele saiu, era um jogador que no seu auge era titular indiscutível, mas com o passar do tempo foi tendo a sua titularidade questionada, as suas atuações idem. O Corinthians investiu uma grana, 4 milhões de euros, para tirar Mateuzinho do Flamengo. O jogador chegou, mas não é unanimidade também. Entretanto, a diretoria entende que, se vender Mateuzinho agora, quem é que vai ocupar a lateral direita? De bate-pronto, tem o jovem Léo Maná, mas eles entendem, a diretoria entende que o Léo Maná ainda não tem condições técnicas de assumir a lateral direita do Corinthians como titular. Enfim, resumindo, diante do atual cenário, o Corinthians não tem interesse de negociar Mateuzinho nesse momento, até porque possui apenas 60% dos direitos econômicos do jogador. Outro que teve a sua saída frustrada foi o meio-campista Charles, Ele tinha negociações para deixar o Corinthians, as negociações com o Atlético Paranaense não evoluíram e assim ele foi reintegrado ao elenco. Até na última partida ele teve chances para atuar pelo Timão. A ideia do meio-campista é permanecer em Parque São Jorge pelo menos até o final desse ano. E uma outra informação referente ao futebol: a CBF, a Comissão Brasileira de Futebol, alterou a data da partida, o jogo de volta entre Palmeiras e Corinthians. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A próxima partida, o jogo de ida, acontece quarta-feira, 6 de agosto, 21h30 no Allianz Parque. Anteriormente, o confronto estava marcado para quinta, dia 7. Segundo a CBF, a mudança ocorreu por conflitos com as datas da Copa Libertadores e também Sul-Americana. Lembramos que a partida de ida entre Corinthians e Palmeiras ocorre na Neoquímica Arena. O primeiro jogo, Corinthians joga em seus domínios. 30 de julho, 21h30, horário de Brasília. Tem que fazer um bom resultado, já que, se for o resultado negativo, Deus nos livre, ou um empate, por exemplo, na casa do adversário, o Corinthians entende que é muito mais difícil construir um placar favorável ou até manter se não tiver uma sobra, ou seja, uma gordura para queimar conquistada em seus domínios. E agora sim, as polêmicas extra-campo. Pessoal, não é de hoje que o Corinthians enfrenta pelo menos uma polêmica por dia, quando não, que é levado para a apuração das autoridades. Infelizmente, esse é o cenário extra-campo do Corinthians. Nas últimas semanas, a bomba da vez, os escândalos ficaram por conta de vazamentos de gastos utilizando o cartão corporativo do clube por gestões anteriores. E suspeitas ainda sobre despesas registradas com notas fiscais que levaram torcedores, associados e grupos políticos a pressionarem os órgãos de fiscalização por investigação e responsabilização, com foco especial nas gestões André Sanches e do Willian Monteiro Alves. Só quero ver se realmente vai ser apurado devidamente, se vai ter punição. Só quero acompanhar. Bom, isso posto, um caso anterior voltou à tona. Não sei se vocês se lembram que, no ano passado, algumas denúncias que foram vinculadas ao nome de Augusto Melo tiveram destaque, mas morreram por aí, O Fábio Macedo, que possui nas redes sociais uma página chamada Blog do Macedo, ele mantém inclusive essa página aí no X e um canal no YouTube, ele à época, em 2024, salvo engano, entre junho e agosto daquele ano, ele utilizou suas páginas para denunciar um suposto esquema de notas frias no Corinthians. Ao todo, segundo ele, naquela época, foram publicadas 3 notas fiscais que teriam sido emitidas em 2023 por um restaurante em Guaianazes, capital paulista, nos valores de R$ 7.320, supostamente, segundo Macedo, emitida em 22 de novembro,
R$ 6.300, supostamente emitida em 26 de outubro, e R$ 7.240, supostamente datada de 26 de dezembro, totalizando mais de R$ 20.800. Bom, essa informação, para quem quiser acompanhar na íntegra, está no site central do Timão, eles que publicizaram. Bom, pessoal, naquela época, segundo essa denúncia do Macedo, o presidente Augusto Melo, que atualmente está afastado das suas funções, se manifestou sobre o caso ao ser procurado pelo portal Meu Timão. Ele teria reclamado do vazamento do caso, falou que soube das notas pela imprensa, reclamou que tudo dentro do Corinthians vaza e que o caso seria levado ao conhecimento do departamento jurídico para apurações internas e, se houvesse realmente a comprovação da idoneidade dos fatos, a apuração e responsabilização das pessoas envolvidas. Também, à época, teria sido procurado o atual presidente do Conselho Deliberativo, que é o órgão fiscalizador do clube, presidido por Romeu Tuma Júnior. Na ocasião, ele teria dito que, se ele recebesse qualquer denúncia, qualquer foto, a conduta do conselho seria verificar a autenticidade, encaminhar para análise e apurar as devidas informações. À época também, o Tuma Júnior afirmou ser grave a possibilidade de que documentos tenham sido repassados por pessoas de dentro do clube para serem expostos por terceiros, sem que houvesse qualquer denúncia interna formalizada. O Romeu Tuma Júnior teria enviado um ofício ao Leonardo Pantaleão, à época, que era o diretor jurídico, e ele teria respondido 11 dias depois, em 26 de agosto, através de um e-mail direcionado ao Romeu Tuma Júnior e ao gerente administrativo Ayrton Luiz da Silva. Segundo a central do Timão, o jurídico do Corinthians afirmou à época que o clube nunca havia recebido qualquer denúncia sobre um suposto esquema de notas frias, alegando que havia tomado conhecimento do caso através das publicações feitas pelo blog do Macedo. O Pantaleão teria acrescentado que, após o recebimento do ofício do Conselho Deliberativo, o jurídico tentou inúmeros contatos com o financeiro do clube, por meio do seu gerente, o Luiz Ricardo Alves, conhecido como Sidorf. O objetivo era, segundo o mesmo, obter ao menos cópias das notas fiscais divulgadas por Macedo, para que os gastos pudessem ser rastreados e houvesse uma investigação interna. No entanto, segundo ele, o Sidorf teria afirmado ao diretor jurídico que não localizou as notas em questão no departamento de contabilidade do clube. Também houve uma reunião para esclarecimentos. Essa reunião teria acontecido no final de agosto. Teria sido solicitada pelo Macedo e pelo seu advogado, defensor à época, o Douglas Blasi, para tratar das denúncias. Esse encontro, que foi gravado, teria contado também com a presença do Romeu Tuma Júnior e ainda do Roberson de Medeiros, o Dunga, vice-presidente do Conselho Deliberativo e presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Bom, nessa reunião, o Tuma Júnior teria questionado Macedo, falando que ele publicizou que o Conselho Deliberativo não tomava providências, que não fazia nada e que eles estavam no momento de mãos amarradas, porque o departamento financeiro, a contabilidade do Corinthians teria dito que nunca teve acesso a essas notas, que não tinha essas notas lá e tudo mais. Macedo teria sido questionado sobre a origem dessas notas e quem teria repassado os documentos àquele blog. O Macedo teria apontado 3 pessoas, além do Sidorf, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano e o ex-coordenador das redes sociais Washington Araújo. Esse último apontado aí pelo Macedo como responsável pelo envio das imagens. Macedo falou que não tinha uma cópia das notas, apenas fotos das notas fiscais que foram a ele enviadas. Bom, o Sidorf negou qualquer envolvimento com a denúncia, dizendo não conhecer Macedo e também ratificando que não tinha repassado nenhum material para ele ou para terceiros. No entanto, ele confirmou que o departamento jurídico o procurou no intuito de localizar as supostas notas fiscais, mas que ele procurou e não as localizou. Isso posto, Augusto Melo reage a protestos e garante que não irá renunciar. Bom, depois da pressão, principalmente da torcida, para que ele renuncie e não haja uma eleição indireta, se o Augusto Melo renunciar, quem fica na presidência até o final do mandato é o Osmar Stabile. Augusto Melo está afastado desde 26 de maio e a reunião para a Assembleia de Sócios, que definirá sobre o seu impeachment ou não, acontecerá no próximo dia 9. Em nota publicizada nas redes sociais, Augusto Melo afirmou que não renuncia, abre aspas. Falo hoje com meu coração pesado, mas com a consciência tranquila. Querem me comparar com o grupo que está lá
há pelo menos 16 anos. Fizeram mais de 2 bilhões de dívidas e agora querem jogar tudo em cima do Augusto Melo. Deixo bem claro a todos vocês, jamais vou renunciar. Pelo amor que tenho ao Corinthians, pelo projeto e planejamento que estamos executando desde 2 de janeiro de 2024. Depois de tantas perseguições, eles conseguiram me tirar do cargo. Tive erros no começo da gestão, mas muitos acertos a partir do segundo semestre. Fizemos uma auditoria independente com o parecer de uma pessoa técnica. O Papa da Contabilidade, Eliseu Martins, sobre as contas de 2023. Vocês me cobravam a auditoria? Está feita. Agora cobrem a abertura das contas. Eu não vejo o ex-presidente, Osmar Stabile, falar da abertura das contas. Eu não vejo falar dos cartões de crédito. Em 16 meses, nunca usei um centavo do Corinthians, nunca usei o meu cartão corporativo. Agora cobrem, ex-presidente, cobrem a abertura das contas. Acorda, fiel. Vou voltar, pode ter certeza, para dar seguimento nesse projeto maravilhoso que nós tínhamos e temos para que o Corinthians saia dessa situação, afirmou Augusto Melo, citando a Assembleia, como eu já disse para vocês, que está marcada para o dia 9 de agosto, reunião que definirá o seu futuro quanto à presidência do Timão. Comentários eu deixo com vocês. Galera, nesse nosso encontro ficamos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.